pagar a ponte, agora está com um problema, porque essa estrada não segura mais. Né? Então, era um modelo que poderia, inclusive, ter sido renovado, tomou uma medida totalmente descabida, não foi feito na hora que deveria, né? Que foi essa renovação com uma contrapartida, não custaria nada para os cofres públicos a ponte, que está custando hoje, né, muitos recursos, né, no momento de crise, e nós teríamos sim a capacidade de continuar. Então, é necessário sim concessões, né, bons pedágios, né, temos políticas de duplicação, de ampliação, né, também com a terceira pista. Uma terceira pista contínua, ela é muito importante hoje para as estradas. Mas é necessário também, eu estou propondo uma lei de incentivo à infraestrutura. Né, que a gente possa, assim como existe hoje uma lei de incentivo à cultura, uma lei de incentivo ao esporte, que nós possamos ter também, permitindo que o setor privado possa fazer obras de infraestrutura, claro que com a aprovação, a discussão regional, né, estou propondo uma política de desenvolvimento regional, combinado com isso, para que a gente possa decidir se essa obra tem impacto, é relevante e é importante. Mas que essa obra possa ser executada pelo setor privado, desde que ela seja 20% menos do que custaria se fosse feito pelo setor público, pelo Estado. Então, veja, é uma ideia nova também, né, que se soma as concessões, que se soma as parcerias público-privadas e que exige, portanto, né, um novo caminho para o nosso Estado para que a gente possa fazer as obras de infraestrutura. Veja, o plano estadual de transporte, né, e logística, que foi divulgado agora, fala em 36 bilhões necessário para a gente poder enfrentar os gargalos, né, entre rodovias, né, aeroportos, portos. Né. Então, nós precisamos fazer, né, sair, efetivamente, é um gargalo, né, estamos falando aqui de estradas, né, mas eu podia falar de energia. Hoje nós temos 80 mil famílias no Rio Grande do Sul, na agricultura, que só tem uma lâmpada. Então, ele não consegue ligar o motor, ele não consegue, né, utilizar lá, né, um equipamento para manter a refrigeração do leite. Então, nós precisamos de energia bifásica, trifásica. Nós precisamos de investimento. Hoje nós temos problemas seríssimos de telefonia e internet. Por que o jovem está indo embora do campo? Porque não tem internet, porque não tem telefone. Então, é preciso a dinamização. Isso é infraestrutura. E é preciso a gente olhar para esses problemas, porque isso está impactando o desenvolvimento, isso está levando, né? Só para vocês verem a gravidade hoje, dos jovens como vocês, 42% das famílias que produzem leite no Rio Grande do Sul hoje não tem mais sucessor. O filho, o neto foi embora. E quando o pai ou a mãe se aposentar, ou a avó se aposentar, a propriedade vai fechar. 42% das famílias que produzem leite não tem sucessor. Porque os jovens saíram do campo. E por que os jovens saem do campo? Não tem internet, não tem energia, não tem estradas. Então é preciso pensar a questão da infraestrutura e eu penso essas soluções, PPPs, concessões e uma lei, né, uma lei nova, a lei de incentivo à infraestrutura, assim como nós temos a LIC e também a lei de incentivo ao esporte. O senhor falou em incentivos, perguntamos qual o tratamento que será dado aos incentivos fiscais, como o Fundopem e outros, e qual será a política de atração de investimentos. Nós temos que usar os incentivos com parcimônia. Né? Nós sabemos que é uma competição, nós estamos unidades da federação, são extremamente competitivas, né? Basta olhar aqui para o lado, nós temos desde 2007, Santa Catarina tem um pró-emprego, né? São mecanismos novos que estão aí competindo, estão atraindo, né? Estão buscando, portanto, a atração. Nós temos, né, outros estados também, então nós temos que ter capacidade de utilizar o Paraná, né? Até porque o CONFAS estabeleceu, né, Toneto, uma mudança que permite aos estados buscar aquilo que tem nos estados próximos. Então nós temos que usar o incentivo com parcimônia, né? Mas também nós não podemos permitir que, em nome do sigilo fiscal, que obviamente tem que ser respeitado, porque nós não podemos gerar assimetrias, né? Muitas vezes revelar um dado que possa quebrar a lógica da competitividade, inclusive isso pode afetar, porque nós estamos incentivando para que a empresa cresça, e se eu revelo uma informação que é estratégica, ela pode, inclusive, né, ser afetada pela concorrência, porque a concorrência, uma informação estratégica, pode desconstruí-la no mercado. Então, é claro que tem que ter o cuidado do sigilo. Agora, nós estamos falando de recursos públicos, né? E recursos públicos exigem transparência. Então, nós temos que buscar um ponto de equilíbrio entre o sigilo e a transparência necessária.
né? Porque nós estamos falando de recursos que deveriam vir para nós, para a sociedade, para pagar saúde, educação, segurança, né? E esse recurso está ficando lá. Para quê? Para gerar emprego, desenvolvimento. Qual os empregos que estão sendo gerados? Nós não temos, vocês têm essa informação hoje? Não tem, a sociedade não tem, mas a sociedade precisa ter. Então nós temos que gerar, né? Temos que pactuar, que isso envolve também o Poder Judiciário, né? Uma modelagem, né? Digamos, uma questão, né? Um ponto de equilíbrio entre a transparência, né? E o sigilo, ou seja, uma transparência possível, né? E necessária para que a gente possa, utilizando os incentivos, promover o desenvolvimento, mas a gente ter a devida contrapartida. O que não pode é essa caixa preta, que mesmo com o acidente do avião, eles não abrem a caixa. Quando cai o avião, a primeira coisa que fazem é abrir a caixa preta. Aqui não. Cai o avião, não abre a caixa preta. Então, essa é a realidade do Rio Grande do Sul. Isso, né, nós estamos falando em mais de 8 bilhões aí de incentivos, benefícios, de uma forma mais global. Então, vários componentes, instituição tributária, vários outros elementos que estão aí no meio, né, benefícios, mas nós estamos falando de valores que são bastante significativos. Então, nós temos que, os benefícios diretos aí são em torno de 2 bilhões. Então, nós temos que ter a capacidade, mas se a gente olhar tudo, na escala chega a 8. Então, nós temos que ter a capacidade de, né, encontrar esse ponto de equilíbrio, que eu acho que é possível sim. Bom, vamos nos encaminhando então à última pergunta, a série de perguntas essas elaboradas pelos conselheiros do Corecon RS, professores da Escola de Negócios da PUC e também por integrantes do DCE. Candidato à política vive um momento de instabilidade e o Estado do Rio Grande do Sul depende muitas vezes de medidas que são consequência da esfera federal. Ainda assim, por que o senhor deseja ser governador do Estado? Eu quero ser governador para fazer diferente, não para fazer igual. Eu penso que o Palácio Piratini se transformou numa usina de destruição de líderes políticos. Mas nós temos que ter capacidade de transformar o Palácio Piratini numa usina de ideias. Porque a maior força, a força de transformação do mundo é a inteligência. Nós temos que conectar as inteligências. Nós temos que trabalhar em convergência. E não nas disputas, e não neste clima de acirramento e de aprofundamento do abismo. Eu quero ser governador para fazer uma ponte entre dois mundos. Não existe, se nós continuarmos com essa ideia de nós e eles, nós não vamos construir o futuro, porque esse futuro depende desse diálogo, depende da convergência. E é por isso que eu quero ser governador, exatamente para, junto, né, com um conjunto de lideranças, né, um conjunto da sociedade, nós avançarmos, né, enfrentarmos, né, esses dilemas e esses desafios que eu falei lá no início, né, que são problemas graves, problemas estruturais, mas que têm solução se nós efetivamente sairmos, né, deste lugar comum. Se nós continuarmos com uma mudança incremental, né, com essa polarização, chimangos e maragatos, né, se nós mantivermos essa ideia, né, de vencidos e vencedores, nós não iremos a lugar nenhum. Eu quero ser governador também para recuperar o Estado. Eu entendo que não se elege um governador para ser leiloeiro, se elege um governador para governar. Se o Estado é grande demais ou pequeno demais, na minha opinião, esse debate está ultrapassado. Esse é um debate da década de 80. Né? O debate atual é se o Estado funciona. E se o Estado não funciona, é papel do governador fazer funcionar. Portanto, é esta a missão. E por isso eu quero ser governador. Eu quero fazer funcionar bem o que já existe. Mas eu quero ser governador também para fazer a segunda revolução educacional do nosso Estado. A primeira aconteceu há 60 anos. Há 60 anos, nós tínhamos 5 milhões e meio de habitantes. Há 60 anos, metade dos gaúchos não sabiam ler e escrever. Como se nós estivéssemos nesse auditório e metade desse auditório, né, não tinha acesso à escola. Não sabia ler, não sabia escrever, eram analfabetos. Veja a realidade, né? E houve uma mudança que durante 21 anos produziu, né, a pujança econômica, porque ao final desse ciclo, lá no final dos anos 70, nós chegamos num momento decisivo da economia gaúcha. Nós perdemos isso, porque nós deixamos de acreditar no capital humano, nós deixamos de investir na educação, pois agora é a hora.
daqui a 7 anos, 10 anos, nós vamos ter mais mortes do que nascimentos. Nós vamos ser o primeiro estado da federação a diminuir a população. Então nós precisamos aumentar a produtividade. Sobre os ombros de vocês vai estar esse estado. É a geração de vocês que vai enfrentar esses dilemas. Portanto, nós só vamos enfrentar isso se nós aumentarmos produtividade e se nós mudarmos, né, o nosso estado, o padrão do nosso estado. Isso significa ciência, tecnologia e inovação. O que é ciência, tecnologia e inovação? É educação. Se nós não produzirmos mudanças céleres, profundas, nós não vamos ter, né, os resultados num período tão curto, porque nós já perdemos o bônus demográfico. Nosso estado já perdeu. Então agora nós temos ainda um período muito curto, de 7 a 10 anos, e nós precisamos ser muito rápidos para produzir as mudanças que não são rápidas. Porque a educação não se faz de uma hora para outra. Uma criança entra com 4 anos, vai sair 25 anos com pós-graduado. Portanto, são 21 anos, sim. E por isso eu defendo aquela ideia da lei de responsabilidade geracional, para que a gente possa pensar daqui a 21 anos. 21 anos parece longe, mas é logo ali na história do Rio Grande. Se em 1997 nós tivéssemos feito isso, nós estaríamos no 15º lugar hoje, no ensino médio, ou no ranking, como foi divulgado, IRS, no 11º lugar. Nós estaríamos no outro estágio. Então nós não fizemos isso, nós não pactuamos, nós não discutimos. Por isso eu quero ser governador, porque eu entendo que a educação é a prioridade número 1 do nosso estado. Porque quando a gente investe na educação, a gente também está enfrentando o tema da segurança e o tema da saúde. Agora é preciso criar, né, esta unidade, esta convergência, esta, né, mobilização, porque nós não vamos construir as soluções sem que as pessoas participem, sem, né, capacidade, né, de empoderamento da sociedade, de compartilhamento, de engajamento. E eu defendo a regionalização do Estado por isso. Por isso eu quero ser governador, para olhar o Estado de forma regional. Veja, eu como prefeito, todos os sábados eu ia discutir com a minha comunidade, eu ia nos bairros, 300 sábados eu fiz isso. Eu não ia lá dar um discurso e ir embora, eu ficava 3 horas sentado ouvindo a crítica. Não é fácil ouvir 3 horas uma crítica. As pessoas iam lá dizer que estava errado. De 100 pessoas que eu atendia, uma elogiava. Mas eu sempre disse que o maior elogio, sempre pensei isso, elogio que um político honesto pode receber, é a crítica construtiva, que permitiu corrigir o que estava errado, e por isso fui reeleito com 71%. Veja que eu continuei no meu segundo mandato, né? Normalmente o prefeito se acomoda, eu continuei, fiz mais 150, fiz 300 edições, e atendia no Trenzurbe, das 6 da manhã até as 8h30. Por que eu atendia no trem? Para ouvir as pessoas. Não é fácil ficar ali